Bom, pessoal, obrigada por estarem aqui. Um agradecimento especial à Ana Paula, que topou bater esse papo aqui com a gente sobre medicina antroposófica. Só tomei um café com ela, aprendi tanto, só das pequenas coisas que ela disse, que ela deu para a gente. Agora a Luísa entrou aqui também e já trocou, já conhecem médicas em comum. A Luísa tem uma médica antroposófica, então tá tudo alinhado, os astros se alinham, né? Não é à toa. Ana Paula, obrigada, pô, é um prazer estar aqui. Você foi um dos grandes presentes que eu ganhei esse ano. E agora, por coincidência, se é que elas existem, a gente está no Rio, no mesmo momento da vida. Né? Então, outro grande presente ter você próxima, continuar próxima de você. E eu queria te pedir para você se apresentar rapidamente aqui para a gente, antes da gente começar esse papo. E a ideia é ter uma conversa livre, um papo, e vocês podem fazer pergunta também, se quiser colocar no chat, ou no final, para a gente continuar esse papo. Bem-vinda, obrigada, Ana Paula. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade. É recíproco esse presente que o universo deu para a gente. Realmente, desde a primeira vez que eu te encontrei, eu falei, nossa, ela é especial. E, assim, a possibilidade da gente se encontrar em Palo Alto seria mínima, porque com filhos em idades diferentes, né? Não andando de bicicleta. Então, tinha pouca possibilidade, mas, assim, eu acho que o universo realmente queria que a gente se conhecesse. Conheço a Mauri, né? A Mauri também é uma querida, que também tive o prazer de conhecer. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, tenho 50 anos, sou médica formada em 1997. Depois de formada em pediatria, em medicina, resolvi fazer pediatria, fiz 2 anos de pediatria e aí caminhei para a oncologia pediátrica. Trabalhei muitos anos em São Paulo, num grande hospital, que é o GRAAC, o Instituto de Oncologia, que está ligado à Escola Paulista, e trabalhei muito com sofrimento, com morte, com doenças graves, com família, né? Então, nunca tive dúvida que esse era o ambiente que eu gostava. Mas entrei muito nova em medicina, e aí, em 2006, eu resolvi que aquilo não... Tinha alguma coisa que eu não conseguia lidar muito bem. E aí eu fui trabalhar com pesquisa clínica, fui para a indústria farmacêutica, trabalhei 2 anos com pesquisa clínica, depois voltei para o GRAAC para fazer pesquisa clínica, fiquei mais 5 anos lá. E assim, tive um grande aprendizado, não só médico, né, mas também de vidas. Só que esses anos despertaram algumas anseios meus e algumas dúvidas, né? Eu sempre tinha algumas referências acadêmicas que, às vezes, na clínica, na prática, não eram respondidas, alguns questionamentos emocionais, espirituais. Eu tive a oportunidade de trabalhar num hospital que tem toda uma estrutura, então tinha capela, mas aí você entrava muito em contato com as famílias no momento de sofrimento, e aí a gente entendia e via como era diferente aquelas famílias que tinham uma espiritualidade mais aguçada, enfim. E aí minha vida me tirou da parte clínica, me levou para pesquisa clínica e depois me levou para fora do país. Saí do Brasil várias vezes pelo trabalho do meu marido, e numa dessas andanças, a gente morava em Dubai, e eu tive o meu primeiro contato com medicina antroposófica por uma mãe que era uma mãe de uma escola Waldorf. E a gente frequentava um grupo de estudos, e era um clube de livros também. Um dia ela levou um tema e a gente começou a estudar um pouco sobre medicina antroposófica, e aquilo ficou, falei, nossa, estudei, né, em boas escolas, fiz uma formação médica top e nunca tinha ouvido falar em medicina antroposófica. E aí, em 2017, quando eu voltei a morar no Brasil, eu me interessei e fui estudar medicina antroposófica. Então, eu fiz o curso da Sociedade Brasileira, a Sociedade Brasileira de Medicina Antroposófica em São Paulo, 2 anos. E desde então, eu uso muito disso na minha prática, na minha vida como mãe, como ser humano, mas também nos meus atendimentos. Então, na verdade, a medicina antroposófica me trouxe um olhar diferente, complementar para a minha formação acadêmica tradicional médica. Uhum. É isso. E para quem não sabe o que que é, para quem nunca ouviu falar, como você lá em Dubai, o que que é a medicina antroposófica e como é que ela se diferencia da medicina convencional?
Então, é assim, acho que para a gente falar de medicina antroposófica, a gente tem que falar de antroposofia. Algumas de vocês talvez já tenham tido algum contato com pedagogia, escolas Waldorf, ou pelo menos ouvido falar sobre isso. Então, na verdade, a medicina antroposófica vem desse ramo da antroposofia, que é uma ciência que, na verdade, né, se você desmembrar o nome antroposofia, antropos, homens, sofia, sabedoria. Então, Rudolf Steiner, que era um filósofo austríaco, ele no comecinho do século XX, ele desenvolveu essa ciência que é do estudo do homem de uma forma mais integral. Então, ele tenta abordar as questões humanas do ser humano sob uma visão quadrimembrada. Então, na antroposofia, a gente vai falar muito de quadrimembração, trimembração, quando você olha o homem não só no aspecto físico, mas um aspecto espiritual, emocional, o físico também. Então, é uma visão muito mais completa do ser humano. E a medicina antroposófica, ela segue essa mesma linha. Ela, na verdade, ela complementa, eu acho que ela é muito integral, porque ela, na verdade, ela ela não exclui a medicina ocidental, ao contrário, ela usa. Tanto que para você fazer medicina antroposófica, você precisa ser um médico formado, credenciado pelo teu conselho regional. E ela usufrui de todas as linhas de diagnóstico, anamnese e também terapia, né? Ela não deixa de lado a terapia alopata, mas ela complementa com uma visão muito mais de contato com a natureza. Então, a medicina antroposófica, ela vê o ser humano como uma peça integrada na natureza. Por isso que muitas das terapias medicamentosas, fitoterápicas e também muitas vezes metais, sempre correlacionam a questão da doença com esse indivíduo, né? Na medicina ocidental, a gente trata muito o sintoma, né? Então, você chega num consultório e você tem uma dor de cabeça. E aí você vai lá e vai tratar essa dor de cabeça. A medicina antroposófica, ela vai olhar o todo, ela vai olhar quem é essa pessoa que está com dor de cabeça. É uma mãe cansada, que tem um filho que não dorme, ou é uma pessoa que trabalha muito, então que usa muito esse polo que a gente chama de neurosensorial. Então, ela olha o mesmo sintoma que a medicina tradicional apenas trata, mas ela vai buscar a causa e vai entender aonde que essa pessoa com esse sintoma está inserida. Então, acho que é muito legal quando a gente fala em pediatria, porque geralmente quando você atende o paciente pediátrico, você não trata o paciente, você trata a família. Né? Principalmente as crianças até os 7 anos, ela está inserida no ambiente que não adianta você tratar ele e se você não trata a família, a mãe, o pai. Então, isso é muito interessante. E os fundamentos da medicina antroposófica são olhar esse indivíduo como um todo, né? Então, não só físico, mas também emocional, psíquico e espiritual. Né? Existe um pouco de preconceito e, às vezes, uma resistência, porque durante muitos anos a medicina antroposófica estava muito relacionada com rituais, né? As pessoas, por falta de conhecimento e credibilidade, né? Porque poucas pessoas falavam sobre medicina antroposófica, então, principalmente na década de 2000, era mais assim. Hoje em dia já não. O Brasil é o segundo país com o maior número de médicos antroposóficos, depois da Alemanha. Ela está presente em mais de 60 países, né? E realmente, assim, é muito lindo de você ver essa evolução. Eu tenho muitos anos de formada e vim de uma linha que realmente eu me questionei quando conheci medicina antroposófica. Como que eu nunca ouvi falar nisso? Porque nunca, né? Eu formei numa época, em 97, ninguém falava de lifestyle, ninguém falava de bem-estar. Se alguém falasse de religiosidade, né, de mindfulness, não existia isso, né? Hoje em dia, a própria medicina ocidental, então, Stanford mesmo, eu estudei muito longevidade, né? E por que eu me interessei em longevidade? Porque vem muito de encontro com um dos pilares, né, da medicina antroposófica, do tratamento, né, terapêutico, é o aconselhamento biográfico. Né? Então, quando você olha a vida do ser humano, né, a cada setênio, e a longevidade hoje também mostra isso, são dados que comprovam isso, né? Que, por exemplo, a partir dos 60 anos, você precisa, um dos fatores primordiais para a sua saúde é você estar inserido num ambiente, né? A conexão, né, social.
E isso já era falado pela antroposofia. Quando você faz um aconselhamento biográfico, um dos pilares de saúde nesse setênio é você ter vínculos, né? Que você tenha rede, a gente chama de rede. Então, é lindo de enxergar como as coisas hoje estão realmente se entrelaçando, né? Claro, com particularidades, a medicina antroposófica ela trabalha muito fitoterápicos, como terapêuticos, mas ela também lança mão de uma série de outras terapias não medicamentosas. Não sei se alguém já teve oportunidade, existe a massagem rítmica, existem os enfaixamentos, a euritmia, existe a terapia artística, todas elas também desenvolvidas a partir dessa ciência desenvolvida por Rudolf Steiner, que é a antroposofia. Legal, caramba, não sabia, estou impressionada que o Brasil é o segundo país com mais Segundo médicos mais antroposóficos. de 300 médicos que realizaram o curso pela sociedade. Inclusive, aqui no Rio tem não sei a cada frequência, em São Paulo, a cada ano tem uma turma de formação. Legal. Então, assim, na prática, Ana Paula, vamos supor que eu vá num médico antroposófico, né? E eu sou uma mãe, então vamos me usar como exemplo. Eu sou uma mãe de um bebê de 8 meses, fofíssimo, e que não tenho dormido tanto quanto eu gostaria, obviamente. Como seria diferente, assim, uma consulta? E que tipo de terapias ou de aconselhamento seria dado que diferencia, né, de um médico tradicional para um médico antroposófico? Então, assim, vamos pegar o teu exemplo, A que dor de cabeça, vai. não, a gente pode falar dos dois, né? A dor de cabeça acho que é muito interessante, porque, por exemplo, tem uma visão da dor de cabeça muito interessante na antroposofia, são pessoas. Então, assim, a antroposofia ela divide quando você, como médico, olha um paciente, a gente tem 3 polos que a gente avalia. É o neurosensorial, o rítmico e o metabólico, que é a parte de intestino e a parte dos membros. O que a gente enxerga como médico? Quando você tem um desequilíbrio desses sistemas, você tem a doença. Então, a gente olha não só o local do sinal, do sintoma, mas a gente olha o todo desse ser, desse paciente, para entender onde está esse desequilíbrio. Então, dor de cabeça, enxaquecas, geralmente são pessoas que têm muito neurosensorial ativo, né? E que não dormem, e que tem muitas vezes o metabólico não funcionando. Então, você trata a dor de cabeça tratando o metabólico dela, porque na hora que você usa, por exemplo, a gente usa muito sulfur para dor de cabeça, principalmente enxaquecas crônicas, porque aí você faz com que o metabólico dessa pessoa comece a ficar ativo, então você faz a migração dessa energia do neurosensorial para o metabólico dela, então você equilibra isso. Claro que não é só isso, né? É um todo. Então, assim, higiene de sono, que hoje em dia também a medicina de estilo de vida, né, já traz isso como um dos 6 pilares super importantes do sono, né? A alimentação também é muito importante, mas o que é muito interessante é olhar esse equilíbrio dessas três forças, né? Então, cabeça, neurosensorial, a parte de coração e pulmão, que é o rítmico, e a parte metabólica. Então, buscando essa visão, a gente tenta equilibrar para encontrar. De uma criança, principalmente na idade do Rio, o que a gente precisa entender? Esse ritmo da família. Ritmo é um aprendizado que a natureza nos deu. A medicina antroposófica, ela enxerga o ser humano dentro de um cosmos, dentro da natureza. Então, nós somos parte disso, né? Nós somos uma pequena parte da natureza. Por isso que muitos dos remédios são vindos da natureza, seja do reino animal, como do reino vegetal, e até do reino animal também. Tem algumas formulações feitas com corais, com abelha, porque a ciência antroposófica enxerga que nós somos partes desse cosmos. Então, muitas vezes, nós precisamos desses elementos da natureza para a nossa cura. Então, para essa criança, a primeira coisa é entender o ritmo dela. Então, o ritmo de sono, o ritmo alimentar, o ritmo dessa família, né? E aí, a partir desse ponto, entender onde que a gente pode melhorar. Se a gente precisa melhorar a mãe, o ritmo alimentar dessa família, se a gente precisa melhorar, às vezes, a ansiedade, né? O cansaço. Então, a gente trabalha muito isso, principalmente até os 7 anos, porque a gente sabe que a criança do 0 aos 7 anos, ela está
diretamente relacionado aos pais, ao ambiente que ela vive. Então, dificilmente você vai ter sucesso no tratamento se você não muda esse ambiente. Eu tinha consultório em São Paulo, numa região nobre, e eu atendia pacientes de uma escola super famosa, que é super conteudista, né? E aí as mães chegavam, atendi 2 pacientes, aí começa, nossa, ela é boa, não sei o quê. E aí vinham algumas mães que achavam que eu ia resolver o problema do sono do filho, né? Só que aí você vai fazer o questionário. Então, uma coisa diferente, pelo menos na minha consulta, e eu sei que muitos colegas fazem isso, a gente faz uma anamnese, que é aquela entrevista clínica, muito mais profunda e com questões muito em relação ao indivíduo mesmo. Então, não só daquele sintoma, né? Então, a gente, às vezes o paciente, primeira vez, acha estranho, porque você pergunta, adulto principalmente, teve algum episódio importante nos seus primeiros 7 anos de vida? Talvez aqui a Luísa tenha essa experiência pessoal, né? Porque a gente faz uma pequena investigação biográfica para entender por quê. Porque a ciência antroposófica nos ensinou que os setênios, em algum momento da vida, eles são espelhados. Então, por exemplo, quando você está 60 anos, você espelha o teu primeiro setênio. Então, muitas questões do teu primeiro setênio podem ser a causa de algum desequilíbrio que possa levar a alguma doença, né? Por isso, acho que é um ponto bastante diferente. A gente não olha só aquele sintoma, mas a gente tenta entender quem é essa pessoa que está apresentando esse sintoma clínico. Uhum, uhum. E para quais, tem algum tipo de condição ou doença que a medicina antroposófica é mais indicada? Como é que funciona para casos, por exemplo, você é oncologista, né? Enfim, compartilhe um pouco com a gente a sua experiência. Eu vou começar pela parte mais difícil, que é a oncologia. Eu acho que na oncologia ainda existe uma grande barreira, um grande desafio, porque o ser humano ainda quer a cura, né? E a gente, muitas vezes, chega num momento do diagnóstico oncológico que você precisa de atitudes muito agressivas, que você não tem, você não se dá o tempo e você não consegue, nem deve, né, na verdade, tentar resgatar a causa ou algumas questões que poderiam ter sido de desequilíbrio para esse desenvolvimento. Então, eu acho que hoje em dia o que a gente vê, e a Sheila tem uma grande experiência, o Dr. Calix também, assim, é lindo de ver, porque eles não em nenhuma hipótese eles falam, pare o seu tratamento, não faça, porque existe um preconceito, né, sobre a medicina antroposófica e algumas outras linhas de medicinas integrativas, que achavam que você deixa de lado a medicina alopata, o que não é real. Mas hoje em dia, ainda na medicina antroposófica, a terapia antroposófica é complementar. Mas eu acho que a medicina antroposófica é incrível, e principalmente na pediatria, porque ela ensina a você criar hábitos saudáveis, né? Hoje em dia, a medicina do estilo de vida, que está super em voga, tem uma série de médicos hoje já capacitados no Brasil e no mundo, ela já mostra isso, né? Que a gente precisa prevenir, né? Toda a medicina ocidental já está se abrindo para essa visão da prevenção, ao invés do tratamento, né? Então, acho que tudo que a gente fala de doenças crônicas, então, questões cardíacas, questões de obesidade, e na infância, acho que o ritmo é incrível e a gente tem excelentes resultados quando a gente começa com esse aconselhamento e com esse acompanhamento. E claro, né, que é o grande mal atual, a saúde mental, né? Por que na saúde mental a medicina antroposófica é tão interessante? Porque a medicina antroposófica, ela tem uma forma de trabalhar com o paciente o protagonismo dele, né? É diferente da medicina alopata, na qual você vai ao médico e o médico simplesmente te trata, te cura, né? A medicina antroposófica, o médico ele só é o facilitador. Então, ele vai te ajudar a enxergar onde está o teu desequilíbrio, e que está resultando nessa questão clínica, física ou às vezes emocional, né? Então, acho que é lindo, eu gosto muito e acho que os resultados são incríveis. E hoje em dia, a adolescência, né, com tantas questões de saúde mental, a gente tem tido excelentes resultados com abordagem não só medicamentosa, mas também com terapia artística,
nessa população aí de adolescentes. Legal, isso é bem importante, né? A gente vê uma crise de saúde mental, já vinha crescendo os números, né? Depois da pandemia ficou mais óbvio e claro, e para todas as faixas etárias e adolescente, então, muito mais, né? Realmente, e ter uma abordagem medicamentosa, como você falou, né? De imediato, talvez não seja a questão que trabalha a causa raiz, né? E eu É, até eu acho estava lendo uma vez que tem médico que já está recomendando o contato com a natureza, né? Como uma das... E aí você fala, caramba, olha que ponto chegamos, né? E eu é lembro que incrível. quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu lembro que uma das coisas que mais me chocou ir na farmácia e que remédio de para dormir, né? Remédio, melatonina, aquelas balinhas, era assim, uma prateleira inteira. E eu falei, gente, a gente desaprendeu a dormir, porque a gente precisa de remédio agora para dormir. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E eu conheço vários pais que dão melatonina para criança bebezinha. E eu, assim, eu já falei que, né, que o Rio às vezes não dorme à noite. As pessoas, dá um pouquinho de melatonina. Eu falo, gente, será que é isso mesmo? Isso me assusta um pouco, assim, ele é muito pequeno, né? Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, mas, assim, não sei se é isso que está fazendo ele ficar acordado, né? Eu acho que ele deve produzir a melatonina que ele precisa. A questão não é essa. Enfim, então eu acho que tem várias abordagens que me chamam muito a atenção de forma positiva quando a gente fala de causa raiz, né, da antroposofia e da medicina antroposófica. É, eu acho que o grande problema hoje da sociedade é o imediatismo, né? Porque é muito mais fácil você ir no médico e sair com uma receita que corte a tua dor, né? E claro, gente, vamos lá. Criança chega com 40 graus, tem que dar um antitérmico, né? Não estou falando que a gente não vai tratar, e a mesma coisa para uma criança que tem um quadro de ansiedade grave, pânico, a gente vai tratar. Mas a gente precisa entender que existe um fundo para isso, né? E hoje, claro que não é todo mundo, mas a grande maioria das pessoas não. Qualquer mudança de hábito é difícil, né? Mudança física é difícil, mudança emocional é difícil, tudo é muito difícil, né? Então, por exemplo, eu fiz o curso de lifestyle, né? Fiz um curso de medicina culinária e a minha discussão, eu tenho uma grande amiga que é preceptora do Einstein, eu falava para ela, não vai funcionar. Só você chegar e achar que você vai fazer mudança de hábito, não adianta, a pessoa precisa ela precisa de sabe, um empurrãozinho. Então, seja é como, por exemplo, o emagrecimento, né? É difícil, às vezes, você mudar sem ter alguém do teu lado, às vezes uma orientação terapêutica, às vezes até medicamentosa, hoje está sendo usado, né, de uma forma indiscriminada, a gente sabe, e a gente vai enxergar daqui a 20 anos o que vai acontecer, porque é tudo muito novo, né? E sem julgamento, a gente só não sabe, é uma coisa nova, que a gente não entende o que vai trazer de custo, né? Mas, às vezes, é importante aquele remédio para te ajudar no emagrecimento, e você falar, uau, eu consigo, entendeu? Eu tenho uma médica que eu adoro, endócrina, minha amiga, e ela faz isso, ela fala, eu dou lá a injeção baixa dose para a pessoa se sentir capaz, entender que pode, né? Mas assim, a gente precisa aprender que um caminho nem sempre é curto, né? Então, por exemplo, o sono de um filho, muitas vezes você vai ter que mudar o teu horário de jantar, né? Então, essa era as minhas conversas com uma mãe, eu lembro que me marcou muito isso, porque ela falava, não, mas ele dorme 9h30, porque o pai é médico, aí chega tarde, aí ele fica esperando para jantar com o pai. Mas ele tem 4 anos, ele não pode esperar às 10h30 da noite para jantar, né? Então é isso, e aí isso implica numa mudança familiar, né? Da rotina da família. Então, não é fácil, né? O caminho é mais longo, às vezes mais doloroso, e por isso que muitas vezes a gente acaba indo para o shortcut, e aí a gente pega o que é mais fácil, né? Mas eu acho que muitas coisas estão acontecendo em paralelo, né, da medicina antroposófica. Então, tem metamedicina, não sei se vocês já ouviram falar. Eu tenho um livro, até está junto com esse, com esse que eu te mostrei para eu ler, mas é uma linha de uma pessoa francesa, uma médica francesa, que também fala sobre a raiz
das doenças, muito relacionada. A própria constelação familiar, hoje já tem uma linha que trata a parte médica, né? Tem constelação médica, né? Tem pessoas especializadas em constelação médica, porque a gente está enxergando que muitas das nossas questões físicas do hoje estão relacionadas a questões do nosso passado, do nosso ritmo, das nossas escolhas, né? Então, acho que, assim, saber escolher bem, saber dizer não, saber criar um ritmo saudável, e não é fácil, né? Não é fácil. Semana passada eu tive uma crise existencial que eu falei, nossa, que hipócrita que eu sou, porque eu falo para todo mundo, olha, você tem que ter ritmo, você tem que fazer esporte, porque hoje em dia né, a medicina ocidental já definiu, e tem vários estudos que falam que 40% de resposta de pacientes com depressão grave são revertidos com atividade física aeróbica. Então, assim, já é dado científico, né? E eu estou um mês aqui, eu não estava fazendo nada de esporte, porque, né, enrola, não tem ajuda, e aí um dia vem uma faxineira, no outro não chega. Aí essa semana eu falei, vai cair algum outro prato, mas eu tenho que fazer o que eu sei, né? Mas não é tão simples. Então, e é isso. E muitas vezes o caminho não é reto, ele é cheio de curvas, desafios, às vezes umas paradas, né? Mas é incrível quando você toma as rédeas da sua saúde, né? E você começa a enxergar. Então, por exemplo, dor de cabeça tem uma coisa incrível que é incrível. Faça escaldapés. E o fundamento do escaldapé é porque você está com a cabeça quente, então toda a tua energia, o fluxo sanguíneo, né? Você tem uma vasodilatação, falando cientificamente. Na hora que você coloca o seu pé numa água quente, você estimula a vasodilatação do pé, então o fluxo sanguíneo vai para o pé. Então é incrível, né? Aquela coisa da avó lá, antigamente, que fazia escaldapés. Então, né, quando a pessoa é muito agitada, tem muita dor de cabeça, escalda-pé é um negócio incrível, parece mágica, porção mágica, e uma coisa tão simples, e que baseia-se nisso, né, de você mudar essa polaridade dessa atividade inflamatória. Legal, incrível, bom saber. Vou fazer também. A Maria falou que vai fazer também, Maria. Eu queria aproveitar aqui, né? A gente já está meia hora de papo, eu sei que tem algumas pessoas que não vão poder ficar muito tempo, mas para abrir para pergunta, né? Então, se tiverem alguma pergunta, pode abrir o microfone, falar com a Ana Paula, perguntar. Se quiser escrever também no chat, pode ser. E enquanto não vem as perguntas, Ana Paula, eu queria entender se tem alguma, além do escaldapé, né, que você falou, alguma outra dica, alguma outra mensagem para deixar para a gente de coisas que podem ajudar, ou, enfim, eu já estou aqui na minha listinha, eu quero um médico antroposófico para mim, para o meu marido e para o Rio. Mas qualquer dica que você tenha seria muito bacana. Ou alguma outra coisa que você queira compartilhar sobre a medicina antroposófica, para que a gente Eu acho que conheça um pouco eu mais. posso compartilhar, tem algumas coisas que eu faço, que eu, com o maior prazer eu vou compartilhar, mas assim, eu acho que antes de tudo, o fundamento é de você parar, respirar e tentar enxergar esse desequilíbrio, né? Porque às vezes no automatismo a gente tem uma dor de cabeça e a gente toma um remédio, a gente se sente um pouco angustiada e a gente se não consegue controlar, toma um remédio. A gente não consegue dormir, aí você toma, né? Assim, o uso, né, de remédio para sono no Brasil é assustador, né? É assustador. Também existem estudos que falam que a gente vai ainda colher esses resultados, porque a gente não sabe que as pessoas realmente hoje não são, mas não é só a melatonina, tá? As pessoas tomam frontal, as pessoas tomam com uma facilidade e com uma naturalidade, e tem pessoas que realmente precisam, mas assim, por exemplo, no sono, eu acho que é muito importante isso. O que eu posso melhorar, né? Então, a questão das mídias, todo mundo, isso já não é, e não é uma questão que a antroposofia detém, mas assim, todo mundo já sabe, né, que a gente precisa evitar telas, crianças
restringir o uso de telas, adultos, 2 horas antes do sono, principalmente se você tem uma questão, né? Então, existem cartilhas de higiene do sono, né? E eu acho que, assim, a gente entender um pouco qual é o nosso perfil. Então, assim, aquela pessoa que ela é mais sonolenta de manhã, então, por exemplo, atenção, às vezes a pessoa custa a ligar, né, de manhã. Então, assim, eu adoro prescrever óleo essencial de alecrim. Então, aí você passa na palma, na planta do pé. Então, de manhã você acordou, nunca passe a noite, porque você não vai conseguir dormir, mas de manhã, poxa, eu preciso me concentrar, né? Então, e é uma coisa fácil, então você compra em qualquer farmácia, loja de produtos naturais. Então, óleo de alecrim eu gosto muito. Eu gosto muito, muito, principalmente para mulher, né? O Briófilo, que é um medicamento da Veleda que você compra nas grandes redes de farmácia. Você encontra, então, Pacheco, Venâncio, o Droga Raia, Drogazil. Eu gosto muito do Briófilo, porque eu acho que é um remédio que traz muito equilíbrio, principalmente para o feminino, para a mulher, porque a gente tem, pela nossa natureza, a gente é sempre multitarefa, né? Então, às vezes a gente tem aquela sensação de que a gente não consegue dar conta. Então, o briófilo ajuda muito a equilibrar isso. Gosto muito, muito do escaldapés. Eu usei muito no meu filho. Meu filho foi uma criança muito difícil, muito agitada. Tinha um sono muito ruim. Infelizmente, eu só conheci a medicina antroposófica quando ele já tinha 5 anos, mas a nossa vida mudou, né? Ele é do ritual, né? A gente chegou aqui no Rio, ele começou a ganhar a mesadinha dele. Primeira coisa que ele comprou com a mesada foi no Shopping Leblon um difusor. Um difusor. Eu falei, como? A outra se matando no make-up e ele foi e comprou um difusor, porque ele sentiu tão bem, a gente fez muita mensagem rítmica, muito escaldapés, então assim, ele pede escaldapés, ele fala, mamãe, posso fazer um escaldapés? E ele sabe, né, e tem 12 anos, tá? Mas ele já consegue perceber que alguns rituais acalmam ele, tranquilizam ele. Então, isso é muito legal. Eu acho que a minha sugestão é essa, a gente passar a prestar um pouco atenção no nosso corpo e nos nossos sinais, né? E buscar encontrar formas de minimizar esse mal-estar. E, assim, não existe certo e não existe errado, né? Não é errado tomar remédio para ansiedade, não é para dormir. A gente só precisa entender que a gente pode também, talvez, minimizar isso, né? Geralmente, quando eu pego uma pessoa, por exemplo, com distúrbio de sono, a gente nunca tira o remédio. A gente vai incluindo terapias, né, orientações, sejam elas medicamentosas ou não medicamentosas, até que a gente consiga desmamar, por exemplo, do medicamento do sono. O sono, acho que hoje é um grande problema da sociedade atual, não só de crianças, mas adultos principalmente, mas também hoje crianças, adolescentes. E eu acho que é muito importante a gente também entender, e na biografia, a antroposofia traz muito isso, que tem algumas coisas que são esperadas em algumas fases da nossa vida, né? Então, quando você começa a ter essa compreensão, então, por exemplo, de que a criança até os 7 anos é muito ligada aos pais, né? Que depois existe naturalmente um momento de desprendimento, então é aquela adolescência horrorosa que a criança não quer ficar perto da mãe e do pai. Isso faz parte do desenvolvimento do ser humano, né? E aí é lindo, que isso é antroposofia, né? Você entender que não é uma questão só física, mas é uma questão social, é uma questão ambiental, é uma questão emocional. Então, faz parte do desenvolvimento desse ser, né? E a mesma coisa com a mulher, né? Tem um ponto, queria só falar isso que eu acho que é lindo, eu falei com a Mauri há um tempo atrás, 42 anos é uma curva, é uma mudança de paradigma na vida do ser humano. É quando ele começa a se desprender do mundo material, pela curva, né? Então, pela antroposofia, a gente tem uma parábola invertida, que é quando você encarna, aí você chega no final da parábola, que é ao auge da vida material, e aí depois você começa a voltar, a curva volta a subir, que aí quando você começa a se ligar de novo com a espiritualidade. E 42 anos é um ponto super importante, que é quando você começa a questionar,
né? Então, muitas pessoas passam por essa crise dos 40, 42 anos, não necessariamente 42, né? Muitas vezes ela vem antes ou ela vem depois, mas é incrível, né? E quando você tem essa percepção, quando você tem esse conhecimento, você consegue acolher essa situação e você consegue buscar as formas de minimizar o impacto disso. Eu estava escrevendo aqui que a Ana Paula me indicou uma pessoa, vou tentar trazer essa pessoa aqui para falar sobre os setênios também, essas fases da vida, acho que vai ser legal, importante para a gente entender também cada um dos setênios. Oi, Fê, que bom que você está aqui. Bom, queria abrir o espaço agora para se alguém tiver alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta, mas enfim, vou deixar ver se alguém tem alguma pergunta específica. Pode abrir o microfone e falar. Eu tenho algumas, assim, duas perguntas. Uma é bem básica, assim. O médico antroposófico, ele poderia ser tipo um médico geral, que te, que te acompanha e vai caminhando com você, assim, quando que é ideal Sim, buscar, e se para crianças também, para adolescentes também fica essa dúvida. a formação Deixa eu médica. posso complementar, só porque era uma parte da minha pergunta. Geralmente é um médico da família? Então, hoje em dia, a formação em medicina antroposófica ela é geral, ela não é dividida. O que acaba acontecendo é que, muitas vezes, esse médico já tem a sua subespecialidade. Então, por exemplo, na minha turma, eu tinha ginecologistas que fazem e acabaram se dedicando mais às questões ginecológicas da mulher, né, do climatério, né? Tem muitos pediatras, tem clínicos gerais, tem cardiologistas. Na minha turma tinham 4 meninas que tinham feito geriatria, então duas delas faziam paliativos. Então, acho que isso direciona muito o foco de atuação, mas a formação, ela é sim generalizada. Então, por exemplo, qualquer médico com formação antroposófica poderia e deveria acompanhar toda a família, né? O que acaba acontecendo, e eu não sei se a Luísa teve essa experiência, mas em São Paulo é muito comum isso. Os médicos antroposóficos mais antigos, eles eram, às vezes, muito radicais em relação a vacinas, em relação a algumas questões, e aí eu recebia muitos pacientes que falavam assim, eu tenho meu pediatra que dá minha vacina, e eu ia no doutor X, mas que não sabia que eu dava vacina, né? Porque existia ainda essa divisão, né? E sim, médicos super competentes, excelentes, mas que tinham uma postura um pouco contra a vacina, né? Está mudando muito, a nova geração de médicos antroposóficos está mudando, porque mudou, né? A medicina antroposófica começou lá em 1920, foi quando Ita Wegman, junto com Rudolf Steiner, desenvolveram a medicina antroposófica. Então, assim, a medicina mudou, o diagnóstico mudou, o tratamento mudou, e o ser humano também mudou, na relação principalmente com a natureza. Então, a gente não pode achar que a forma de tratar e de encarar é exatamente a mesma de 1920, né? Então, eu acho que sim, Mauri, o médico pode e deve acompanhar toda a família. Eu acho que aí, falando como uma médica alopata, a gente só precisa saber o momento de que precisa lançar a mão, talvez, de um outro colega. Por exemplo, você tem uma criança que está acompanhando com você com uma questão emocional, um quadro de saúde mental. Você fez todas as abordagens possíveis, medicamentosas e não medicamentosas pela medicina antroposófica, mas você não vê melhora e tem algumas questões sinais de alarme, né? Então, ideias suicidas, tal. A gente está no mês, né, de combate ao suicídio e infelizmente tem aumentado muito isso na faixa etária de adolescentes. E aí eu acho que você precisa lançar mão, talvez, de um psiquiatra, seja ele antroposófico ou não. Então, hoje em dia já existem subespecialidades antroposóficas. Então, existe o médico que faz psiquiatria, que era um psiquiatra que estudou, e dermatologista, que acaba fazendo não só dermatologia, claro, mas eu acho que é isso, assim, você sentir... E é uma relação muito próxima, né? Porque o médico
antroposófico, independente dele ser um pediatra, e às vezes, muitas vezes, começa a tratar o filho, depois ele vira o médico da família, porque eu comecei assim com medicina antroposófica, bem pouquinho, devagarzinho, eu ia tratando a criança e aí eu via que era a mãe. E aí a mãe hoje é mais minha paciente do que a criança, entendeu? A minha última paciente que eu recebi agora, tem 3 semanas, uma médica, que veio indicada por uma outra médica, e assim, o menino não dorme, 3 anos, tal, mas assim, uma médica que dá plantão, porque é recém-formada, então assim, é difícil, então eu falei, eu vou te tratar. Aí hoje ela ainda me deu feedback, ela falou, eu estou muito melhor, meu marido também, mas ele ainda está ruim. Eu falei, calma, ele não aceita o escaldapés à noite. Eu falei, calma, vamos mudar, vamos fazer uma medicação para ver se ele melhora. Mas é isso, né? A mudança, principalmente da criança, vem da família. Então você acaba naturalmente se tornando o médico da família e não só daquela criança. Legal, Mauro. Se tiver outra pergunta, pode fazer. Eu esqueci. Ah, não, que eu ia perguntar, que eu achei muito forte esse princípio de que a medicina quer empoderar, né, o paciente com a sua própria saúde. É, e, então tem um lugar que a gente possa se empoderar até para fazer uma consulta e conseguir entender a consulta? Essa é uma pergunta. E a outra é assim, a pessoa precisa acreditar na medicação para funcionar? Vai dar Veleda e tudo É, mais? Ou a funciona sem gente acreditar? Eu acho que assim, você precisa acreditar no processo de cura, independente da medicação, ou da massagem, ou do escaldapés, você precisa, e para isso, a gente volta para a tua primeira pergunta, você precisa acreditar que você é o protagonista do seu processo. O médico, ele só é o facilitador. Não existe uma cartilha, não existe um guia. O que existe é você estar preparada para isso, né, e acreditar nisso, e ter a confiança nesse profissional médico que vai te ajudar nessa caminhada. E eu sempre, na minha conversa, bom, primeira consulta antroposófica, por exemplo, dos meus pacientes é 1h30 de consulta, porque, na verdade, eu vou conhecer, eu mando primeiro um questionário super complexo, grande, para que ela me responda, eu leio, e aí a gente vai junto, porque é isso, né? Muitas vezes a gente tem que escolher qual é o ponto. Então, eu tenho uma paciente que é uma médica, eu tenho muitos pacientes médicos, né? Porque o médico é o pior paciente, porque ele descuida muito da saúde. E ela chegou para mim num pós-Covid, ela tinha um distúrbio pulmonar, usava catéter, tinha tido uma questão pulmonar super grave pós-Covid. Gente, comecei a tratar o pulmão dela, mas assim, eu sabia que não era o pulmão que estava ruim. Tinha tantas outras coisas ali, mas tantas outras coisas. Só para vocês entenderem, ela é minha paciente hoje já há 4 anos. Ela passou por um processo de cura que, assim, que culminou com várias coisas, com uma separação, mas, assim, tinha uma série de coisas que deixava ela doente. E o pulmão é o nosso órgão vital que nos liga com o etéreo, com a espiritualidade. E ela não conseguia lidar com isso. Então, assim, ela realmente ficou corticoide dependente, usava oxigênio. E desde o primeiro dia, quando eu a conheci e a gente fez o protocolo terapêutico, eu sabia que não era aquilo. Mas a gente foi caminhando juntas, entendeu? Quando ela estava preparada, a gente foi abordando. E aí, ela lançou mão de uma série de outras terapias não medicamentosas, e ela hoje está super bem, né? Então, assim, não existe um guia, existe uma... Você precisa estar disposta a tomar as rédeas e ter esse protagonismo, né? Eu acho que o que pode ajudar, Mauri, é alguns livros, depois eu posso passar para a Tônia, e aí ela divide com vocês. Existem alguns livros básicos, tem um que eu gosto muito, que é a Medicina Educa e a Pedagogia Cura. Para criança é lindo esse livro, porque fala muito do papel, né, da pedagogia, da educação na cura mesmo, porque é isso. E é uma educação, não só educação cognitiva de escola, mas é isso, né? A gente aprender a olhar o nosso corpo, a respirar, né? Acho que, assim, o primeiro ponto é, eu estou prestando atenção em mim, né?
Porque às vezes você fala, nossa, tô com uma dor de cabeça. Quando começou? A gente não consegue nem lembrar quando começou a dor de cabeça, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas, claro, que sempre leitura é interessante. E acho que encontrar alguém que você acredite, que você confie, que vá te ajudar como facilitador. Mas você é o protagonista da tua história, né? Legal, Ana Paula, obrigada. Obrigada, Mauri, pela pergunta. A Luísa colocou aqui no chat, ela falou que gostaria de entender no que a antroposofia se difere da homeopatia e no que se assemelha. Já fui tratada pelos dois métodos e funcionaram muito bem. Tá. Então, assim, na verdade, a antroposofia, uma das opções terapêuticas são os fitoterápicos, que é o que a homeopatia também trabalha. O que difere os medicamentos antroposóficos, fitoterápicos da homeopatia é a forma de produção. Existe uma forma e uma dinamização diferente. Tanto que quando você compra arnica, você vai no supermercado, você vai nos Estados Unidos, vende no supermercado, na farmácia no Brasil, ela tem uma diluição e uma dinamização diferente. Tá? A homeopatia basicamente trabalha com fitoterápicos, né? A antroposofia, ela trabalha também com metais e com outros ingredientes, né? Mas, assim, a base de fitoterápicos é muito semelhante. Então, muitas vezes, a gente acaba usando, eu uso, por exemplo, a arnica, que a gente consegue comprar, eu uso de homeopatia. Muitas vezes a pessoa não consegue manipular na veleda, porque a forma da manipulação, da dinamização desse remédio é diferente. E a veleda também, a antroposofia, né, e a farmácia antroposófica, a veleda, a gente acaba incluindo muitos outros componentes nessa fórmula. Então, por exemplo, quando eu faço uma fórmula que eu adoro para mães, que é briófilo, acho que eu fiz para Suriane, não foi, Fernanda? Tinha briófilo e auron, lembra? Uma fórmula. A do pulso, do gel, é um gel. Então, a gente usa um fitoterápico, que é o briófilo, né? Mas ele é dinamizado com argento culta, que é prata. Então, essa dinamização e essa composição de fitoterápicos com metais, ela é particular da medicina antroposófica, da farmácia antroposófica. Obrigada, Ana Paula. Respondeu? Ótimo, porque eu sempre fiquei nessa dúvida. Aí uma vez eu escutei até de uma amiga falando que de alguma forma também a antroposofia tinha alguma coisa mais voltada também para a espiritualidade. Tem isso também? A ciência antroposófica, ela é muito relacionada com... Ela enxerga o ser humano, ele não é só físico, ele também é espiritual. Então, ela acredita, sim, que o ser humano ele tem né, uma O quadrimembração. campo. Um desses corpos, ele é o corpo espiritual, né? E existe, sim, essa forma, na manipulação desses remédios, essa dinamização, ela é específica, a forma que eles giram. Eu tive a oportunidade de, quando a gente faz a formação, eles giram não sei quantas vezes, porque aí Que para você legal. chegar naquela dinamização. Então, tem, sim, uma questão espiritual. E aí, volta para aquela pergunta da Mauro, precisa acreditar? Você precisa acreditar que aquilo realmente vai te fazer bem, né? Hoje em dia tem uma grande... Meu marido é da indústria farmacêutica, né? Então ele sempre falava assim, nossa, essas bolinhas aí que não servem para nada são caras, né? Aí ele falava, cadê o estudo clínico? Porque realmente não existe estudo clínico antroposófico, né? Porque nunca se fez. Hoje em dia existe ainda uma linha, eu até trabalhei com o pessoal da USP lá de São Paulo, do Itaci, o doutor Vicente Odoni, ele é um entusiasta de terapias alternativas, ele é uma pessoa iluminadíssima, diferente, é um ser que não é único. Meu herói, deixa eu fazer uma. Como é o nome dele? Vicente Odoni. Vicente Odoni. Ele é oncologista pediatra. E ele é Meu chefe do filho. Itaci. E a gente começou a fazer alguns estudos lá, porque aí eu vinha daquela minha carga de pesquisa clínica né, e falava, gente, mas precisa ter para as pessoas acreditarem, né? Mas é muito difícil, porque o que acontece? Para você fazer um estudo no Brasil, você tem que ter amostragem e tal, e acabou não dando certo. E tem toda essa questão, né? Essa questão da espiritualidade. Então, o que eu percebo muito, Mauri, é que assim, não é o remédio, é o tratamento. Se você não Sim. acredita que aquilo vai te ajudar, vai te fazer bem,
não importa se é uma Veleda, se é uma arnica francesa, né, Boiron, não importa. Aquilo não vai te ajudar, entendeu? Porque ele é muito, na verdade, quando você fala em homeopatia também, a Luísa deve saber, são super diluídos os medicamentos, né? Tanto que tem gente que fala, a homeopatia não serve para nada, mas tem gente que cura alergias gravíssimas com homeopatia, né? Que muitos médicos teriam usado corticoides. Então, eu acho que as linhas, né? A homeopatia ela trabalha um pouco diferente, porque a linha de raciocínio dela é que você dá o problema, você oferece o mesmo problema para que o teu corpo reaja, grosseiramente falando, em microdoses, né? Mas, assim, eu tenho conhecidos e pacientes que responderam super bem à homeopatia para tratamentos de doenças chatas, né, crônicas, então, criança com aquelas asmas chatas, né, e responderam bem com homeopatia. Obrigada, Ana Paula, adorei. Você já tomou você já tomou injetável com a Sheila? Ela usa bastante injetável. Eu usei bastante injetável. Ela ajudou muito a minha mãe com Covid. Ela fez assim um tratamento. Ela falou que tirou a gente assim do hospital, crises péssimas, assim, até gente médica que não conseguia funcionar tratamento e com o tratamento, né, antroposófico ela conseguiu ajudar. E eu fiz alguns injetáveis, sim, já me ajudou bastante. E uma das coisas que ela receitou, teve um momento que eu estava num momento ruim, e ela falou assim: você precisa aterrar, a terra. Então, aí eu estava indo para Nova York desesperada, que eu falei, nossa, tudo que eu precisava era ir para o mato e não pegar um avião e ir para aquela selva de pedra. Aí ela falou, e era um dia assim, fechado, um tempo horroroso, chuva, o mar de ressaca. Ela falou: não, você tem que ir dar um pulo no mar. Eu falei, mas com esse tempo. Aí ela falou: olha, você vai fazer o seguinte: pega uma garrafa d'água de 2 litros, enche de água do mar e vai tomar em casa, mas você vai tomar. E aí eu parecia uma louca dentro da praia, sozinha, aquele vendaval, ressaca, não tinha ninguém, e eu lá pegando a água do mar. E eu fiz esse, e super melhorou, e ela realmente, sou muito grata. Essa conexão do paciente com a natureza, com onde ele está Sim. inserido, é lindo, assim, né? Então, a Mauri falou do negócio da natureza, hoje em dia, o Itaci, né, onde o doutor Vicente Odoni, eles têm um pessoal da naturopatia que colocou quadros de natureza, porque estudos já mostram que se você está num hospital e você tem um quadro de uma árvore, isso já melhora na tua resposta. É incrível, né? E realmente, assim, o pisar na terra, né? A natureza é curativa, né? Eu acho que tem 2 princípios que são muito fortes para a antroposofia. É a salutogênese, né? O estudo da saúde, da gênese da saúde, né? E a noção de que a natureza é quem cura, né? E que a gente precisa entender isso e fazer parte desse processo, né? Perfeito, somos parte, né? Obrigada, gente, adorei. Muito bom. E aí, para finalizar, quero, só para honrar aqui o tempo de todo mundo, mas eu tenho, quem não fez pergunta ainda pode, fica à vontade para fazer esses últimos minutinhos, mas eu tenho uma pergunta assim, se eu quiser ter um médico antroposófico, como eu procuro? Bom, existe um site da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, a BMA. Lá você tem informações básicas sobre o que é antroposofia, e eles têm, eu acho que também a lista, né? Eu sei que no Rio tem um bom número de médicos antroposóficos, e é sempre importante conhecer, né? Entender um pouco, porque independente da especialidade, e não só na medicina antroposófica, acho que a relação médico-paciente ela precisa de empatia, né? Você precisa, porque ele pode ser o melhor médico do mundo. Se você não criou um laço de empatia, se não existe essa relação de confiança, e mais do que nunca na antroposofia, como o médico é só um facilitador, né? Você precisa acreditar nele e confiar, né? Porque se você chega naquele médico e ele não, você não se sente acolhida, ele pode ser o melhor dos médicos, mas ele não vai ser a pessoa que vai te ajudar nesse caminho, porque, de novo, é um caminho individual,
né? O protagonismo é muito importante, né? Hoje em dia, tudo que é o autocuidado está muito em voga, né? E a medicina antroposófica, ela trabalha com isso mesmo, né? O autoconhecimento, o autocuidado, a autocura, né? Porque ela vai ter um facilitador que vai lançar a mão de medicamentos ou outras terapias, mas é o teu conhecimento que vai ajudar nesse processo de cura. Perfeito. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Bom, então vamos finalizar por aqui. Eu adorei. Muito, muito obrigada, Ana Paula. Aprendi muito aqui. Se você quiser, né, dividir com a gente outros livros, recursos, coisas que você queira compartilhar, eu divido com todo mundo aqui. Eu já estou aqui na busca de um pediatra antroposófico. Já vou marcar consulta para o Rio e para mim também. E queria agradecer a presença de todo mundo, que foi muito bacana. E a Maria, eu sei que ela vai me lembrar de tirar foto, né, Maria? Eu estava aqui esperando você. Adeus. Eu lembrei dessa vez, eu nunca lembro. Vai tirar uma foto aqui, para a gente deixar registrado. Ana Paula, muito, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela participação de vocês, obrigada pelas perguntas também. Eu adorei. E estou aqui tentando para a gente trazer uma pessoa que fala sobre os setênios também, que eu acho que vai ser muito bacana nessa abordagem também da antroposofia. Então, vou pedir para todo mundo fazer a pose para a gente tirar uma foto. 1, 2, 3 e foi. Muito obrigada, gente. Vai ficar gravado aqui, né? Então, eu sei, Mickey, que você teve que sair rapidinho, mas se você quiser ver o restante, vai ficar gravado lá na plataforma, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Boa noite, boa tarde. Obrigada, gente. Beijo grande. Gente. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Fala, bom te ver. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.